Queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, a Palavra de Deus, primeira Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, os versículos 13 a 25. É o texto que servirá de base para a pregação desta noite. 1 Pedro 1, versículos 13 a 25. Diz a Escritura: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque tu és a cura. És tu o doador da vida, és tu também o mantenedor, o preservador da vida, és tu aquele que enche a vida de propósito, de sentido, és tu, Senhor Deus, o Pai de toda a esperança e de toda a consolação. E, Senhor Deus, a tua palavra, num momento tão angustiante como este que vivemos, no qual amigos, parentes, pessoas próximas a nós, até mesmo muitos de nós mesmos, estamos diretamente expostos, sendo afetados de alguma forma por esta doença, por esta praga que se alastrou pelo mundo. Outros estão sendo afetados economicamente, pelo fechamento do comércio e dos serviços, e estão sofrendo com isso, Senhor Deus. Mas a tua palavra nos traz um consolo, uma esperança, uma maneira de viver superior a tudo isso. E por isso nós te agradecemos, porque o Senhor que cura é o Senhor também que segura a nossa mão enquanto atravessamos a doença, a enfermidade, a tribulação. Não nos apenas segura a nossa mão com consolos fúteis, vazios, como muitos homens fazem, mas o Senhor, de fato, renova o nosso coração e o coloca sobre um alicerce firme, comprovado na história pela ressurreição de Cristo. Senhor Deus, de forma que não podemos duvidar de que aquilo que o Senhor tem preparado é certo, é garantido. Assim, Senhor Deus, nós pedimos que neste momento o Senhor fale ao nosso coração pela tua palavra, que o consolo que Pedro intentou trazer aos crentes da sua época possa também ser o nosso consolo. Não um consolo vazio, mas um consolo que nos desafia a vivermos da maneira como o Senhor requer de nós, até o dia da consumação. Fala, Senhor Deus, pela tua palavra,
Que o teu Espírito Santo toque os nossos corações, junto com o poder espiritual, para cumprirmos tudo isto para a tua glória. É o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de iniciar a abordagem desse texto citando um outro texto, na verdade uma parábola que Jesus conta, que está registrada lá em Lucas 12. Irmãos, não precisam se preocupar. Rapidamente eu vou mencionar aqui a parábola. É a parábola do servo vigilante. A parábola diz assim, que um homem que estava no meio da multidão falou para Jesus: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus, aliás, desculpem, estou lendo a parábola errada. Versículo 35, Lucas 12, 35. Acompanhem comigo. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Cingido, né? As pessoas daquela época usavam túnicas abertas, mas se elas tivessem que caminhar ou sair de viagem ou fazer algum trabalho, elas precisavam passar um cinto, né? Em cima da túnica, para aquela roupa aberta não atrapalhar. Então, cingir é sinônimo de estar preparado. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há ele de cingir-se. Vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro, que é o autor da epístola que lemos, perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? E disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, Jesus conta essa parábola, alertando aos seus ouvintes que deveriam estar preparados, já com a roupa pronta para a viagem, cingido, com cinto passado na roupa e com as candeias acesas para receber o noivo, porque assim era o costume da época. Esta parábola, então, de Jesus é uma parábola que alertava os seus ouvintes a estarem vigilantes, porque ele voltaria. Ele ainda não tinha nem morrido, mas ele já anunciava de antemão que voltaria para consumar todas as coisas. E os seus servos verdadeiros estariam alertas. Esta parábola, meus irmãos, ela tem tudo a ver com o texto que a gente leu, se a gente se lembrar do que mais Pedro estava falando aqui no contexto literário da passagem, ou seja, nos versos anteriores. Os irmãos vão lembrar das pregações que já foram aqui feitas, de que Pedro começa a carta falando de salvação. Ele elogia a salvação de Deus, mas não como uma coisa distante, e sim como algo que devemos viver hoje. Por quê? Porque a salvação é uma esperança que não se corrompe como prata ou ouro. Olha que ouro é metal precioso, mas ele também perde o seu valor. Se você perder o emprego, por exemplo, não vai ter o ouro no fim do mês. Então, não dá para contar só com ouro, só com dinheiro. A salvação não perde o seu valor, ela não se corrompe, ela é sempre uma garantia com a qual você pode contar. A salvação também é um motivo de alegria no meio das provações. Lembra que Pedro falou isso? E ela é o alvo
da nossa fé. Por isso, ela deve ser vivida hoje. Não é algo que você põe na gaveta, ou que você só usa de domingo, ou que você fica pensando, um dia eu serei feliz. Não, é para hoje. É para você viver hoje a expectativa da volta de Cristo, vivendo como se ele estivesse já para chegar no próximo minuto. E essas mensagens que foram aqui referidas fazem todo sentido se a gente entender que Pedro estava escrevendo para uma igreja nova, uma igreja que era formada de pessoas que não tinham tradição judaica, eram gentios que haviam se convertido para o Evangelho, eram pessoas do norte da Turquia, de várias cidades, e que estavam sofrendo, porque os seus familiares não aceitavam o Evangelho, a sua sociedade não aceitava o Evangelho, e o próprio governo os oprimia, os perseguia e colocava dificuldades crescentes à fé cristã. Eles não podiam contar com o governo para protegê-los, eles não podiam contar com a justiça do governo, porque era justamente essa falsa justiça humana que os estava perseguindo. Então, em quantas questões aqui a gente não se identifica, não é verdade? Vivendo uma época de perseguição, uma época de doença, uma época que a gente não pode contar com o governo para nada, a justiça é toda avessa, toda contrária ao que deveria ser. Pois bem, aqueles irmãos em Cristo não tinham qualquer expectativa em relação ao mundo. E também não podiam ter saudade do seu passado, porque eles viviam em paixões mundanas. A única coisa que eles tinham certeza é que viriam tribulações. Mas, diferente do mundo, eles foram chamados para a salvação. Isso devia fazer alguma diferença, não é? Eles foram chamados para a salvação em Cristo, uma salvação que os capacitava para viverem já no presente. Portanto, o apóstolo Pedro, após essa introdução, começa então agora a exortá-los sobre como eles deveriam, primeiro, preparar a sua mente. Segundo, rejeitar a embriaguez do mundo e das paixões mundanas. Em terceiro lugar, esperar somente na graça. É o que justamente diz o versículo 13. Vamos ler de novo? Por isso, cingindo o vosso entendimento. O que significa cingir o entendimento? Cingir eu já expliquei. É se preparar. Se preparar o quê? A mente, a mentalidade, a maneira como você compreende as coisas. Você que agora é um cristão não pode mais olhar para o mundo como você olhava antes. Antes o mundo era sua casa. Agora que você tem a Cristo, o mundo é só uma passagem. Você é um peregrino. Antes as coisas do mundo eram que te satisfaziam. Hoje elas não te satisfazem. Elas não pertencem a você. Você não pertence a elas. Elas não podem te trazer a alegria que somente Jesus Cristo dá a você. Então, prepare a sua mente e cada vez mais para olhar para o mundo e entender que ele é só o mundo, que ele vai passar, que Jesus Cristo tem algo melhor para você. Segundo lugar, ainda aqui preparando para a argumentação, seguindo aqui, sede sóbrios. O crente, o ímpio, o incrédulo que vive em desespero, ele precisa de algo que entorpeça o seu entendimento, porque se ele encarar o desespero, então ele vai se matar. O que vai acontecer com uma pessoa que não tem esperança? Ela precisa de algo que a tire da razão. Então ela precisa encher a cara de bebida, ela precisa usar droga, ela precisa de promiscuidade, ela precisa de jogatinas, ela precisa de relações, como que fala, abusivas, ela precisa se matar de trabalhar,
chegar tarde em casa e no dia seguinte voltar para o trabalho, num ciclo interminável. Ela precisa se focar numa carreira e puxar o tapete de todo mundo para conseguir o que ela quer. Enfim, essa é a vida do homem sem Deus. É uma vida de embriaguez. Mesmo que não seja da bebida, mas é uma vida de exagero. Mas, Pedro está dizendo, sede sóbrios. E, finalmente, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida, a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus é a volta de Cristo. E Jesus está trazendo com ele uma graça que é a plenitude da nossa salvação. Ora, você já tem a salvação, mas ela será plena, porque ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Porque as coisas antigas já serão passadas e se farão novas. Nisso que aguardamos, devemos então esperar. Não devemos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa nas nossas obras, no nosso desempenho, na nossa performance, naquilo que eu posso fazer para comprar o favor de Deus, simplesmente porque não é este o padrão de Deus. Tudo já foi feito por Cristo. Espere agora aquilo que Cristo tornará pleno para todos aqueles que por ele esperam. A questão aqui, então, é: por que esperar somente na graça e como? Por que esperar somente na graça e não ficar aqui tentando, tirar uma casquinha do mundo enquanto Jesus não volta? Por que esperar inteiramente na graça? Não um pé lá, outro cá, mas todos os dois pés somente na graça. Como se esse mundo não existisse, ou de fato ele existe, mas ele não nos pertence. Por quê? E uma vez explicado por quê, a pergunta é: como? Eu quero então trazer aqui 3 aspectos de porquês e comos, né? Podemos e devemos esperar inteiramente na graça. Primeiramente, os versículos aqui 14, 15, 16. Diz o seguinte: vocês viviam anteriormente escravizados pelas paixões. Vocês viviam escravizados pelas paixões. Só que isso, em segundo lugar, foi o tempo da vossa ignorância. Paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. No tempo que vocês não conheciam a Cristo. Só que agora vocês conhecem. Antes fazia sentido você viver movido por paixões. Você viver movido por prazeres deste mundo, por emoções intensas que as coisas deste mundo traz. Fazia todo sentido. Fumar um baseado, encher a cara, né? Fazer aquela farra no fim de semana, fazia sentido. Mas você conheceu a Cristo, isso não faz mais sentido. Você não tem mais motivo para viver escravizado como você vivia. Você experimentou a liberdade. Então, Pedro diz o seguinte: não vos amoldeis a essas paixões. Amoldar aqui é aquela mesma palavra de Romanos 12:1. Né? Quando fala, não vos conformeis com este século. 12:2, na verdade. Não vos conformeis com este século. É a palavra esquema. Não entre no esquema do mundo. Não viva mais no esquema que você vivia anteriormente. Não tome mais a forma do mundo, porque você não é do mundo. E o mundo não tem nada a lhe oferecer. Não faz mais sentido. Você alguma vez já teve essa sensação de querer fazer algo que você fazia antes? E antes era legal. Antes era atraente, você tinha um prazer imenso naquilo. E de repente você, depois de
convertido, tentou fazer aquilo de novo, sei lá, pegar um cigarro, por exemplo, e quando você pôs na boca, você falou, isso aqui não me pertence mais. Eu não consigo ter prazer nisso mais. Que coisa horrorosa. Eu estou falando de um cigarro, mas pode ser qualquer hábito que você possuía, meu querido. E eu não sei se você já teve essa sensação. Eu tenho. E eu conheço pessoas, ouço direto, pessoas contando testemunhos nesse sentido. Então, por que eu tenho que esperar inteiramente na graça? Porque as paixões deste mundo, porque eu não tenho mais motivos para viver em função das paixões deste mundo. Eu não tenho outra coisa em que esperar, senão na graça. Como eu posso, então, viver esperando inteiramente na graça? Sendo santo. Sendo santo. Sendo santo é o imperativo, mas é o como. É o como eu posso viver inteiramente na graça. O texto diz, segundo é santo aquele que vos chamou. Aquele que um dia tirou você dessa escravidão e falou, e te chamou de filho, e falou, eu tenho um tesouro para você, você tem uma herança comigo. Eu tenho algo muito melhor do que este mundo para você. Este é santo. Quando a gente se refere a Deus dizendo que Ele é santo, nós, em primeiro lugar, nos lembramos, obviamente, dos seus atributos morais. Mas, acima de tudo, temos que entender o significado da palavra santo, que quer dizer separado. Ou seja, Deus, Ele não segue padrão nenhum deste que nós conhecemos. Ele é exclusivo. Ele é autossuficiente. Ele é perfeito em si mesmo. E, na verdade, o próprio conceito de justiça é a justiça de Deus. O próprio conceito de retidão é a retidão de Deus. O próprio conceito de perfeição é a perfeição de Deus. Vejam como o conceito de santidade está muito além da nossa compreensão. Mas da mesma forma que Deus é santo, Deus não apenas diz que nós podemos, mas que nós devemos também ser santos. Ou seja, você foi chamado, agora você tem que ser dele. Você não vai ser feliz de outra forma. Você tem que entender que você é de Deus. Você não é mais do mundo, você foi separado. Então o seu corpo não é para ser usado mais para as paixões do mundo. O seu corpo não é mais para ser usado em função daquilo que no passado fazia algum sentido para você. Hoje é diferente, você é de Deus. Coloque os seus membros à disposição de Deus e do seu reino, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A nossa maior motivação e fonte de poder para sermos santos é que Deus é santo. Se o meu Deus, aquele que me chamou, aquele que me salvou, ele é diferente desse mundo, então eu não deveria nem sequer cogitar na minha mente ser alguma coisa parecida com isso aqui, porque isso vai passar, isso vai ser derretido pelo fogo, isso não vai ter mais lugar, não vai ter mais espaço, não vai ter mais existência, só será o mundo de Deus. Em segundo lugar, irmãos, devemos esperar inteiramente na graça. Por quê? Veja, ele estava falando com os crentes do primeiro século, né? Eles não tinham mais motivo para viver escravizados às suas paixões e também, agora, eles não tinham o que esperar do mundo. Olha o que diz aqui a partir do versículo 17. Aliás, 18. Saibam, né, ou sabendo, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. As pessoas, em geral, têm a tendência de confiar na riqueza, né, no dinheiro, mas não somente no dinheiro, no status, no poder,
no cargo. Às vezes o cara não é nada, mas ele diz assim para você: eu conheço o vereador fulano de tal, não se mexa comigo. Eu sou amigo do delegado. Olha, o meu primo é da delegacia tal, da polícia, você não, ou é militar, você não mexe comigo, não. As pessoas têm essa inclinação para agarrarem alguma coisa que é considerada de valor ou poderosa nesse mundo. Todavia, nós sabemos que nenhum poder ou valor deste mundo é permanente. E Pedro está enfatizando isso, falando assim: olha, vocês foram chamados. Aliás, mais do que isso, vocês eram escravos, ele diz aqui. Vocês eram escravos do pecado, e vocês foram resgatados. É o que diz aqui o versículo 18. Resgatados do vosso fútil procedimento. Aqui ele esculacha mesmo, Vocês achavam que estavam fazendo grande coisa, mas sem Cristo, tudo o que vocês fizeram se perdeu, não tem valor. O que o homem faz sem Cristo é fútil, não tem valor algum, está destinado ao esquecimento ou à condenação, que é pior ainda. Mas vocês foram resgatados dessa maneira tola, dessa maneira sem sentido de viver, mas não foi com o poder deste mundo. Não foi o dinheiro que comprou vocês. Não foi o ouro nem a prata. E isso fazia todo sentido para aqueles crentes. Porque com a perseguição do governo, eles já não tinham mais o recurso. Eles eram impedidos de trabalhar, não tinham ouro, não tinham prata. Então não conseguiam recorrer à justiça daquele tempo. O apóstolo inicia essa sessão dizendo assim: se vocês invocam como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, então dizendo assim: olha, vocês não dizem que creem em Deus, que é o justo juiz? Então por que vocês estão confiando na justiça desse mundo? Por que vocês estão confiando no ouro e na prata desse mundo? Não foi esse ouro que comprou vocês da escravidão do pecado. Mas eu vou contar o que aconteceu. Foi algo precioso, algo que não perde valor, algo que não se corrompe. Foi o sangue de Cristo. Foi o sacrifício que Cristo ofereceu na cruz do Calvário, no meu lugar, no seu lugar. O sangue de Jesus Cristo é a substância com maior valor no universo. Não tem nada que supere o valor do sangue de Cristo. Ele foi capaz de comprar a vida de todos nós e de todos aqueles que nele creem e que serão, portanto, salvos pela sua obra e pela sua pessoa. Diz aqui que esse sangue foi um sangue como de um cordeiro sem mácula, sem defeito. Foi um inocente morrendo por nós. Este Cristo, ungido de Deus, ele já era conhecido antes da fundação do mundo. Deus já havia preordenado a missão, a obra, a encarnação do Cristo como Jesus. Tudo isso já havia sido preordenado. No tempo isso foi manifestado por amor de nós. Por fim nós chegamos à fé nele. E agora, este Cristo que foi conhecido, manifestado, se tornou mediador da nossa fé, voltará glorificado, porque ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá voltará para julgar os vivos e os mortos. É a segunda sessão do credo apostólico. Você crê nisso? Então, irmão, amém, amém. Como então viver como quem não espera justiça nesse mundo? Diz o apóstolo: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, para viver inteiramente esperando pela graça, ou esperando somente na graça, em primeiro lugar a gente tem que viver separado do mundo. Não se isolando, como os monges,
mas como se separados estivéssemos, considerando que nada disso nos pertence. Portanto, sendo santos. Em segundo lugar, caminhando com temor. Caminhar aqui é viver. Viver com temor. E o que é o temor a Deus? O finalzinho da sessão, é o finalzinho aqui do versículo 21, nos explica que ao dar glória a Cristo, o resultado é que a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Então, viver com temor é colocar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. É viver não dependendo dessas coisas, não contando com as coisas daqui. Ah, porque na próxima eleição, se fulano ganhar, tudo vai melhorar. Não conte com isso, irmão. Não, porque se fulano não for preso, ou seja lá o que for, então as coisas vão ficar melhor. Não conte com isso. Ah, porque se der um impeachment para o ministro, ou para o presidente, ou para o governador, ou seja lá o que for, então agora sim a coisa vai. Não vai. Não vai. Não espere por isso. Viver com temor aqui é saber que somente Deus é juiz. Somente Ele vai mudar o estado das coisas. Somente Ele é capaz de julgar e de dar a sentença e de transformar tudo isso que está pouco a pouco caminhando para o seu fim. Por isso, viver com temor é viver com fé e esperança em Deus. E finalmente, meus irmãos, a terceira e última sessão. Esperar inteiramente na graça. Por quê? Porque a nova vida em Cristo, ela não é corruptível. Olha só o que diz a sessão aqui do versículo 22 em diante. Versículo 23 diz assim: fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, por que você creu no Evangelho? Porque você ouviu a pregação da palavra de Deus. Como naquela parábola do semeador, o solo é o coração do homem, mas a semente é a pregação da palavra de Deus. E essa semente é uma semente que não estraga, é uma semente que não se perde, ela cumpre o seu papel, ela não volta vazia. E ao atingir o seu peito, ao criar raízes no seu coração, ela produziu dentro de você uma nova vida. E essa nova vida, ela tem a natureza da semente. As crianças, nós usamos aqueles livros de 100 palavras, né? E a última cor é a verde, muitas vezes ilustrando-se uma semente brotando, uma semente germinando, que é a vida eterna. É isso mesmo. É uma nova vida que nasceu dentro de nós. É um novo homem. É a regeneração. É o novo nascimento. Esse novo homem que nasce dentro de você e cresce pela santificação, ele não se corrompe. Ele não volta atrás. Ele não morre. Ele não perece. Então, raciocinem comigo. Quando eu não conhecia Cristo, eu vivia na defensiva, porque eu ia morrer. Então, eu não podia dar o braço a torcer. Eu vivia sempre com fingimento, eu vivia sempre com hipocrisia. Eu abraçava a pessoa pela frente e pelas costas eu apunhalava. Mas, irmão, agora que eu tenho Cristo, tudo que eu tenho é o que está na mão de Deus, está bem guardado, está seguro. Está seguro para a eternidade. Tudo que eu tenho que fazer aqui nessa vida é glorificá-lo. Então, como é que eu devo me portar? Amando intensamente uns aos outros, de coração puro. Se a obediência à verdade, que é a fé em Cristo, purificou a nossa alma, que o Espírito Santo nos lavou, então é com esse coração puro que eu devo amar intensamente o meu irmão. Veja que são adjetivos fortes.
de coração puro, quer dizer, sem falsidade, sem hipocrisia, com sinceridade. E segundo, intensamente. Não tem espaço na igreja para amor meia boca, né? Para amor discreto, amor pela metade. É amar intensamente. Eu tenho que estar disposto a dar a minha vida pelo meu irmão e pela minha irmã. Isso tem que ser algo sincero, eu preciso cultivar isso no meu coração. Por quê? Porque se o irmão estiver errado, eu não vou perder nada. Se ele mentir para mim, mas eu não vou perder nada. Mas se ele me passar a perna, eu não vou perder nada. Por quê? Porque eu sou de uma natureza incorruptível. Ninguém me atinge mais. Pode ferir essa carne, que um dia estará na sepultura. Mas o novo homem não se corrompe. Ele cresce para a vida eterna. Ele é indestrutível. Ele tem a natureza da sua semente, que é a palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, então, de que forma maravilhosa Pedro não apenas apresenta os motivos, mas também a solução. Para como aquelas pessoas que viviam um tempo de tanta perseguição e tribulações poderiam viver inteiramente na graça, sem olhar para a esquerda e nem para a direita, colocando a mão na arada e indo adiante. Essa mensagem também serve para nós. E eu queria aqui trazer 3 aplicações, uma para cada ponto. No que se refere a sermos santos, nós temos que consagrar a nossa vida. Ou seja, temos que lembrar sempre que fomos separados por Deus para sermos dele. É para ele tudo o que nós somos, é para ele tudo o que nós pensamos, é para ele tudo o que nós fazemos. Nós vivemos coram Deo, expressão latina que significa diante de Deus. Como Elias que dizia, na frente de Acabe, o Senhor perante cuja face estou. Nós devemos viver assim. Nós somos de Deus e estamos na presença de Deus o tempo todo. Você vive em função da sua carreira? Você vive em função da sua família, do seu marido, dos seus filhos, ou esposa, Você vive em função de um sonho de ser rico, sei lá, de comprar um carro, de viajar pelo mundo afora, de casar, sei lá o quê. Irmão, está mais do que na hora de você compreender que a única razão para vivermos e existirmos é Deus, é que somos de Deus, é para Ele que devemos viver. Segunda coisa, em nossa caminhada, que é a nossa vida, a gente não pode colocar esperança em nenhuma coisa, em nada que pertença à criação, mas somente em Deus, porque foi o próprio Deus que nos redimiu, nos comprou da escravidão do pecado através de um preço real e imperecível, um preço que não perde a sua validade, o preço mais valioso do mundo, que é o sangue de Cristo. Dessa forma, se em momentos de angústia você sente que determinada coisa não poderia faltar na sua vida, só que essa coisa não é Deus, você precisa se livrar dela e se render a Deus. E confessar o seu pecado de idolatria e dizer, Senhor, eu só preciso de Ti somente. Eu não possuo nada, como disse Davi no Salmo 16, outro bem não possuo, senão a Ti somente. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é o meu cálice. As divisas da minha propriedade cairão nos melhores lugares da face da terra, porque o Senhor eu tenho sempre comigo. Jamais serei abalado. Quando poderemos dizer isso, meus irmãos? E, em último lugar, aqueles que vão perecer, os ímpios, eles vivem para si mesmos. Toda pessoa que não tem Cristo, ela só vive em função de si mesma.
Porque mesmo aquelas que parecem ser altruístas, têm motivações erradas, fazem o bem para serem salvas. E esse não é o motivo justo para fazer o bem. O único motivo justo para fazer o bem é que é bom, é que Deus é bom. Mas as pessoas fazem querendo algo em troca. Enfim, todo ímpio vive para si, mas os crentes devem viver em amor intenso e sincero para com os outros irmãos, porque nada ou ninguém pode tirar de nós o tesouro que está guardado. E principalmente, ninguém pode te separar do amor de Cristo. Você é aceito plenamente por Deus. Você não precisa provar nada para Ele. Jesus Cristo foi o passaporte para você ter acesso ao coração do Pai. Sendo assim, meus irmãos, esperemos somente na graça e em mais nada. Que toda a nossa expectativa nesse mundo esteja no reino dos céus. E que isso faça a gente viver o presente como pessoas salvas, como pessoas separadas, com pessoas que não esperam nada daqui e com pessoas que amam umas às outras intensamente e verdadeiramente. Deus assim nos abençoe. Amém.